O maior perigo de Homem-Aranha Novo Dia nunca foi o vilão, era o roteiro. Enquanto os rumores apontavam que a Sony queria insistir no multiverso, Tom Holland fez uma coisa que poucos atores conseguem fazer. Ele participou ativamente da história. E se eu te disser que essa participação pode ter mudado completamente o rumo do filme? Homem-Aranha Novo Dia estreou com tudo semana passada e o filme já chegou com os dois pés na porta. Ele já quebrou a marca de maior estreia da história dos Estados Unidos e já está sendo elogiado pela maioria dos fãs como o melhor filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Ah, e se você ainda não assistiu o filme, relaxa, tá? Esse vídeo aqui não vai ter spoiler nenhum. O ingresso do cinema tá caro, eu sei, mas sabe o que tá de graça? Se inscrever aqui no Abemos, dá essa forcinha, por favor. Bom, se a gente reparar em cada trailer, o tom desse filme é bem diferente do que a gente está acostumado a assistir do Homem-Aranha do Tom Holland. O Homem-Aranha tá lascado, sem emprego, sem namorada, completamente perdido. O Peter Parker lascado que a gente adora ver. E esse é o primeiro filme do Tom que o centro da história tá no Homem-Aranha. Por mais que a gente tenha as participações do Hulk, do Justiceiro e da personagem misteriosa da Sadie Sink, nenhuma dessas participações rouba o protagonismo do Homem-Aranha do Tom Holland, o que é bem diferente de Sem Volta pra Casa. E por falar em Sem Volta pra Casa, é exatamente por causa desse filme que a Sony poderia ter estragado Um Novo Dia. Eu sei que assim como eu, você gritou, vibrou, jogou pipoca na cadeira da frente quando Tobey e Andrew apareceram. Realmente, a bilheteria do filme e a aceitação do público fizeram de Sem Volta pra Casa o melhor filme da trilogia do Tom Holland até aquele momento. E olha, esse filme tem vários furos de roteiro. O Electro não sabia que Peter Parker era o Homem-Aranha. O Flint Marko já tinha se convertido para o bem, então não fazia sentido ele ser vilão. Mas enfim, todos esses furos foram tapados pela metralhadora de fanservice e a nostalgia que fez o cinema virar estádio de futebol. Esses furos funcionaram uma vez pela nostalgia. Mas o próprio Tom Holland sabia que o público não cairia no mesmo truque duas vezes. E no meio de tudo isso, o protagonista, que era o Homem-Aranha do Tom Holland, teve que dividir espaço com duas gerações de Homem-Aranha. A gente não queria ir no cinema para ver o filme do Tom, a gente queria ver Andrew e Tobey de novo. Apesar de tudo, o filme funcionou, e isso não dá para negar. Galera, pensa comigo. A Sony estava tentando emplacar o Homem-Aranha do Tom Holland desde 2017. E quando o estúdio enfim conseguiu em Sem Volta para Casa, é óbvio que eles iam querer repetir a fórmula. A gente está falando de grana, galera. Guarda essa informação que ela vai ser muito importante daqui a pouco. No terceiro filme, ele já tinha 5 anos como Homem-Aranha. Tinha participado de Ultimato, de Guerra Infinita, teve contato com Downey Jr. e com muita gente que valorizava muito o personagem que fazia. Ele não era mais um amador. Ele não era mais o garoto contratado para ser o Homem-Aranha. Ele era o Homem-Aranha. E essa paixão pelo personagem fez o Tom se impor com o estúdio várias vezes e em várias entrevistas ele deixou bem claro que não faria um quarto filme do Homem-Aranha se a história não valesse a pena. A Sony foi sentindo essa imposição e dando liberdade para que ele tivesse mais voz ativa e mais poder de decisão no futuro do personagem. Claro que a gente não pode descartar a participação do Kevin Feige e dos executivos da Marvel nesse projeto, mas pensa comigo, se fosse só a mão da Marvel / Disney influenciando a Sony, Homem-Aranha Novo Dia seria só uma ponte para Vingadores Doomsday, e o filme é completamente diferente disso. Muito pelo contrário, o filme funciona sozinho e é totalmente do Homem-Aranha do Tom Holland. E durante a produção, o filme passou por várias mudanças. Roteiro, produção, muita coisa foi ajustada para chegar no resultado que a gente está vendo fazer bilhão em bilheteria hoje. E analisando essa participação ativa do Tom Holland e essas mudanças no projeto, será que a primeira versão que a Sony pensou realmente era tão diferente assim? Lembra que eu te disse que faria muito sentido eles repetirem a fórmula que deu certo em Sem Volta para Casa? Segundo os insiders Daniel RPK e My Time to Shine Hello, a Sony queria insistir em multiverso. E não dá para culpar muito o estúdio, tá? Homem-Aranha no Aranhaverso deu certo, Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um fenômeno. Em time que tá ganhando não se mexe, a gente entende. Mas se isso realmente for verdade, o Tom Holland percebeu que a Sony ainda não tinha percebido. Nostalgia vende? Sim. Mas o público não queria outro Sem Volta para Casa. A gente queria outro Homem-Aranha. E Um Novo Dia entrega exatamente o Homem-Aranha que a gente merece. Um herói urbano, protagonista da própria história. Aquele Homem-Aranha que, ao mesmo tempo que é o grande salvador de Nova York, amado por todo mundo, é um cara comum, como eu e você. Um cara que precisa lidar com os estresses, as pressões da vida, solidão, sobrecarga. Com certeza esse é o maior filme de carga emocional do Homem-Aranha até hoje. No trailer a gente já percebe isso, mas no cinema realmente mexe com a gente. Acabou aquele garoto que tinha o Tony Stark como babá e precisava de conselhos dos Homens-Aranha mais velhos. Aqui a gente tem um herói solo, competente, maduro, consciente, e por mais que ele não esteja no espaço lutando contra um titã, o Homem-Aranha está exatamente onde deveria estar, salvando mais uma vez a cidade de Nova York. E se toda essa teoria for verdade, Tom Holland pode não só ter salvo um filme ou um roteiro, pode ter salvo o futuro do Homem-Aranha no cinema. Homem-Aranha Novo Dia é um excelente recomeço e mostra um futuro promissor para o Cabeça de Teia na Marvel.
E se tudo isso foi obra dele, Tom Holland, me perdoa pelas críticas e muito obrigado por, assim como a gente, amar com todo o coração o amigão da vizinhança. Mas e você, já assistiu o Novo Dia? Prefere qual versão do Homem-Aranha? Andrew Garfield, Tobey Maguire ou Tom Holland? E outra, essa primeira versão da Sony, hein? Prefere um live action do Aranha-Verso ou tá gostando dessa pegada urbana que a Marvel tá recolocando o Homem-Aranha? Pode soltar o verbo aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque toda semana eu trago análises, notícias, teorias e tudo que movimenta o cinema e o mundo nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Valeu!